não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, descerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E os dois estavam nus, homem e a mulher, e não se envergonhavam. Vamos orar. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, toma agora esse teu servo, que é um simples vaso de barro, para usar como instrumento do teu poder persuasivo, para falar ao coração dos meus amados irmãos. Ajuda-nos, Senhor, Pai querido, a entender a Tua palavra, mas não somente entender, mas também viver a Tua palavra. Eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Estamos vivendo o mês da família. Maio foi, todo este mês de maio, nós estivemos orando pelas famílias da igreja, por outras famílias. E eu sempre orei esses dias pela minha família, meus familiares, meus irmãos que não são crentes, pelas famílias da igreja. E usei os grupos da igreja como lista de oração. Pego lá a célula do Leal e vou também do Leal, vou vendo as famílias e orando ali por todos, né, que estão ali no grupo, e assim sucessivamente. Então estamos amanhã é 31, então amanhã é o último dia de oração pelas famílias, mas isto não quer dizer que nós não vamos continuar orando pelas famílias, né? Nossas famílias e famílias que estão precisando de oração. Hoje eu quero falar para os meus irmãos a respeito da busca da paz e felicidade no lar. Todos nós queremos ter paz no lar, queremos ser felizes. Eu tenho visitado pessoas, especialmente pessoas não crentes, que eu pergunto na hora da oração se tem algum pedido de oração, e muitas vezes eu ouvi: pastor, ora para que a gente tenha paz aqui em casa. Ora porque aqui o ambiente é muito conflituoso, é muita briga. Nós precisamos ter um pouquinho de paz aqui em casa. E as famílias não cristãs, as famílias que não conhecem a Jesus, que não servem a Deus, estão vivendo momentos difíceis, de conflitos, de brigas, e precisam mesmo de paz. E a paz vai gerar no nosso coração a felicidade. Quero começar dizendo para você que não tem casamento perfeito. Todos nós somos imperfeitos, somos falhos. Pessoas imperfeitas não podem produzir coisas perfeitas. Perfeição só em Deus. Só Deus é perfeito. Então, não existe perfeição, mas nós podemos trabalhar para melhorar. Se o teu casamento já está bom, ainda há coisas que pode melhorar, coisas que podem melhorar. É impossível, né, a gente achar que já está bem e que está ótimo assim, vamos deixar, porque vai piorar com certeza. Precisamos buscar a melhora a cada dia. Um lar saudável, um lar onde a paz de Cristo reine, ali onde Jesus Cristo é um dos membros da família. Precisamos desejar e buscar a excelência do relacionamento familiar.
Trabalhar para que haja uma melhoria na qualidade de vida da família, não somente no aspecto material, mas principalmente no aspecto emocional, espiritual. Muitos maridos acham que se ele botar comida dentro de casa, já cumpriu a tarefa dele, e não é assim, né? O marido e a esposa são os sacerdotes do lar, e eles devem suprir todas as demais necessidades, tanto no âmbito material, mas também no âmbito emocional, gerar segurança para os filhos e principalmente no âmbito espiritual. A harmonia conjugal, então, deve ser o desejo do nosso coração, o desejo do nosso coração e também o nosso alvo para melhorarmos a cada dia. Família é uma ideia maravilhosa de Deus. Graças a Deus pelas famílias. Deus criou a família. Eu agradeço sempre, diariamente, a Deus pela minha família e oro por eles. Deus criou a família. Então, o próprio Deus, na sua palavra, nos dá algumas dicas de como nós devemos tratar a nossa família, de como nós devemos buscar a paz e a felicidade dos nossos lares. Ainda que a harmonia não seja plena, nós precisamos trabalhar para que haja uma melhoria nos nossos relacionamentos. Apesar de não existir casamento perfeito, precisamos buscar a paz e a felicidade no lar. E é o casal, o marido e a esposa, que vão trabalhar juntos para que isso se torne uma verdade. Então nós vamos ver algumas orientações básicas, fundamentadas na palavra de Deus. A primeira coisa, para que haja paz e felicidade no lar, eu quero falar das prioridades do crente em termos de qualidade e não de quantidade. Aí o Mateus capítulo 6, verso 33, eu acho que vocês sabem até de cor, não é? Que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aqui o Senhor já nos dá a primeira dica do que é a nossa prioridade número 1. Prioridade das prioridades: buscar o reino de Deus. Deus é a nossa prioridade. Deus tem que tomar lugar no nosso coração, na nossa mente, em primeiro lugar. O reino é de Deus, e o reino é Deus, porque sem Deus não há reino. Então nós temos que buscar o reino de Deus, depois buscar as demais coisas, e sem estressar, sem se preocupar, porque Deus vai cuidar de nós em todos os momentos da nossa vida. A segunda prioridade é a família. Família, eu preguei esses dias atrás. Família é uma instituição divina. Deus criou a família. Então a família vem logo depois de Deus. Eu coloco depois em terceiro lugar, terceira prioridade, a igreja. A igreja é uma instituição divina também. Tem gente que coloca o trabalho na frente da igreja, mas como eu estou falando de qualidade e não de quantidade, a igreja vem em terceiro lugar para mim, porque também é uma instituição divina. O trabalho vem em quarto lugar, por uma questão de sobrevivência. A palavra de Deus nos ensina que o homem pecou, e por causa do pecado, Deus então disse para ele: olha, do suor do teu rosto você vai comer o pão de cada dia, né? Colocarei inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, e a mulher disse: você mulher vai ter dores do parto, você vai gerar filhos em dores. E ao homem disse: e você vai trabalhar duro para ganhar o sustento de cada dia. Então o trabalho, ele é uma necessidade que veio a nós por causa do pecado. Deus então fez o homem trabalhar, porque lá no Éden eles não tinham essa dificuldade com o trabalho, eles bastavam colher dos frutos do jardim e se alimentarem. Aí depois de trabalho vem escola e etc. Outra prioridade importante é que família vem na frente de familiares. Eu estava numa célula um dia e foi feito um quebra-gelo de que perguntaram que se você tiver que escolher uma pessoa para levar para o céu, quem você vai escolher?
E o rapaz disse: a minha mãe. E a esposa dele estava sentada ali. A briga já começou logo ali, naquele momento. Ela ficou muito nervosa com ele, já fechou a cara, ficou brava, porque ele escolheu a mãe e não a ela. Então a família é mais importante que os familiares. A partir do momento que você se casou, você tem um núcleo familiar agora, o marido, a esposa, os filhos. Os familiares, os parentes são familiares, né? Mas em primeiro lugar, o núcleo menor da família é o pai, a mãe, os filhos. Depois que você se casa, então aí vem os pais, os irmãos, os tios, os avós, etc. Uma lista de prioridades, estou falando de prioridades em termos de qualidade. Outra lista importante é que o lar é mais importante do que o trabalho. A família é mais importante do que a igreja. A esposa é mais importante do que os filhos. Tem casais que um dos cônjuges ama mais os filhos do que o marido ou a esposa. Mulher, a esposa, a mãe, é muito comum fazer isso. Amar mais os filhos do que o marido. Só que eles vão crescer, eles vão se casar e eles vão embora, vão bater asas. Quem vai ficar com você naquela altura? Seu maridinho, velhinho já de cabeça branca. Então trate de amá-lo agora e sempre. Outras vezes, o marido é mais importante que os filhos. Os filhos são mais importantes do que os amigos e do que os familiares. Pessoas são mais importantes do que coisas. Coisas espirituais são mais importantes do que coisas espirituais. Coisas espirituais são mais importantes do que coisas materiais, né? Então nós precisamos priorizar as prioridades, dar prioridade para aquilo que é prioritário. Muitas vezes na igreja as pessoas fazem primeiro o secundário para depois fazer o prioritário. É o exemplo típico de Maria e Marta. Uma escolheu a melhor parte, que era a prioridade, estar aos pés do Senhor, aprendendo com o Senhor. A outra escolheu o trabalho, escolheu servir, preparar lá a comida e servir o Senhor Jesus. Então escolha a prioridade. Qual é a prioridade? Eu acho que as duas coisas são importantes, mas a prioridade é estarmos na presença de Deus, ali junto aos pés do Senhor, aprendendo e recebendo do Senhor as bênçãos. Esses dias atrás eu soube, e de vez em quando, como pastor já há tantos anos, né, a gente ouve isso: pastor, eu não fui na igreja no culto porque eu tinha muita roupa para lavar. Eu tinha uma pia de louça enorme para lavar a louça, então por isso eu não fui no culto. E eu digo ou penso, às vezes digo, dependendo do relacionamento com a pessoa, eu digo, ou se não digo, penso: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas a melhor coisa não é lavar louça e nem lavar roupa. A melhor coisa é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vou falar agora um pouquinho sobre as colunas do casamento. Sempre quando há conflito no lar, que eu sou procurado para aconselhamento conjugal, eu menciono essas colunas aqui. Eu tenho como, eu reputo aqui 4 dessas como básicas. É como as colunas de uma casa, sustenta o telhado. São as colunas de esquina, né, dos cantos da casa. A primeira coluna basilar do casamento é o amor. Não há casamento que resista sem amor. A pessoa pode ter uma atração física muito grande pela mulher ou pelo homem, mas se for só isso, vai acabar. Vai acabar. A hora que ele enjoar, a hora que ele cansar, a hora que ele envelhecer, a hora que já não é mais aquela lindona, né? Aquela formosura de mulher, quando começa tudo a despencar, aí o cara já começa a não amar tanto. Mas o amor resiste ao tempo, né? E ao espaço e às lutas. Outra coisa importante é o respeito. Respeitar a sua mulher, respeitar o seu marido, respeitar
fisicamente. Você não pode agredir fisicamente o outro. Tempo atrás, conversando com a minha filha, ela disse: pai, homem não bate em mulher não. Como não bate? Você não vê na televisão um monte de reportagem e tal? Não, normalmente são as mulheres que partem para cima do homem, aí o homem tem que se defender. Eu não sei se 100% disso é verdade, mas grande parte disso é verdade. As mulheres são mais fáceis de partir para bater, né? Arranhar, beliscar, e aí o homem tem que se defender e perde a cabeça e acaba batendo na mulher. Respeitar fisicamente, respeitar moralmente, isto é, não ficar xingando, ofendendo com palavras torpes, falando palavrões, ofensas, moral, ofendendo a moral da pessoa. Respeito então físico, respeito moral, emocional, respeito espiritual. Você tem o teu nível de espiritualidade e não é o mesmo do marido e não é o mesmo da esposa. Tem esposas que são muito mais crentes que os maridos, eu conheço. E tem o contrário também, vice-versa. O ideal é que os dois caminhassem juntos. Mas ainda tem a questão de que um é crente e o outro não é. Então tem que respeitar. Geralmente o não crente perde o respeito. Ainda, eu vou falar um pouco mais depois disso. Outra coluna basilar é a comunicação, diálogo. Homem geralmente não gosta muito de ficar conversando, conversa pouco. Ele chega aborrecido em casa e não quer falar, não é muito diálogo, não é mesmo? Então não se comunica, e a gente, quando não se comunica, se estrumbica. Precisamos nos comunicar, sentar, dialogar, trocar ideia, comunicar sobre, por exemplo, a educação dos filhos, comunicação sobre as finanças do lar, entendeu? Comunicação diversas, todas as áreas. Tem aquilo que eu falo, tem aquilo que você, tem aquilo que eu penso em falar, tem aquilo que eu falo, que é a mensagem, tem aquilo que você ouve, tem aquilo que você pensa que ouviu e tem aquilo que você devolve na caixa de ressonância. E aí então é que entra os ruídos. Às vezes a gente fala alho e a mulher entende bugalho. A gente fala uma coisa, ela entende outra. A gente normalmente, mulheres são bem assim. A gente pergunta uma coisa e ela responde outra. Ela não responde o que a gente perguntou. Há um ruído na comunicação e por causa dessa falha na comunicação, muitos casamentos estão sendo destruídos, porque um não abre o coração com o outro. Mas eu vou falar mais de comunicação um pouco mais adiante. E ainda uma outra coluna importante é o companheirismo, a cumplicidade. O marido e a mulher precisam ser companheiros, ser cúmplice um do outro, na educação dos filhos, em tudo afinal, entendeu? Quando o marido começa a ficar contra a esposa em qualquer área da vida, vai dar problema e vice-versa. Quando o marido se posiciona a favor da mãe dele contra a esposa, vai dar problema. Eu briguei muito com a minha esposa lá no início do nosso casamento, que nós não éramos convertidos ainda, porque minha mãe interferia, dava palpites e o resultado era briga com a esposa. O resultado é que depois que a minha mãe ia embora, ela vinha para cima de mim, que nem uma onça brava. Né? Então, cuidado. Companheirismo. A palavra companheiro vem do latim, literalmente, é compane, aquele que come pão junto. Tua esposa é a tua melhor companheira, teu marido é teu melhor companheiro, vocês comem pão juntos, né? Se tem arroz com feijão, vocês comem juntos. Se tem arroz com feijão com bife, batatinha, um ovo frito, melhor ainda, uma salada, que é meu prato predileto, arroz, feijão, bife, batata frita, salada e ovo. É o prato típico do brasileiro, né? Se não tiver ovo também não reclama. Mais ou menos. Bom, então cumplicidade, estar juntos, pensar juntos, agir juntos, decidir juntos.
A esposa não pode esconder os erros dos filhos do pai. O filho faz uma besteira, vai mal na escola, e ela esconde do pai. O pai está trabalhando lá, camelando, ganhando pão de cada dia, e a mulher, sabendo dos problemas, não passa para ele. Coitado, chega em casa cansado, mas tem que saber. Meu sogro tinha 90 anos, ele falava: eu quero saber os problemas dos filhos. Porque o tadinho, o velho já está com 90 anos, não vamos contar isso para ele não. Vamos contar que a filha dele é moradora de rua, alcoólatra, tadinho, vamos esconder isso dele. Mas é o dia que ele descobriu, ele ficou muito mais bravo, muito mais decepcionado, bravo com uma e decepcionado com os outros que escondeu. E ainda eu tenho como uma das colunas importantes da vida do casal o relacionamento íntimo. Um não pode se negar ao outro. Eu quero me dedicar agora a falar um pouquinho mais sobre essa área da comunicação. Como deve ser a boa comunicação do lar para que haja paz e felicidade. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago capítulo 1, verso 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então seja cauteloso, cuidadoso naquilo que você vai falar, para não falar aquilo que não deve ser falado. Meça bem as suas palavras, porque palavras ofendem. Como dizia minha mãe, que o pai dela era melhor tomar uma surra dele do que as palavras dele, porque falava duro. Seja pronto para ouvir. A palavra pronto aqui é taxi, no grego. Taxi, pronto, rápido. Você quer uma condução rápida, em vez de ir para o ponto do ônibus ficar esperando 20 minutos, você chama um táxi. Agora o Uber, rapidinho chega. Táxi. Então seja pronto para ouvir. Ouça com o coração, com atenção. Se vai ter um diálogo, não dá para conversar na frente da televisão, com o computador ligado, celular, Facebook, etc. Melhor desligar, para ter uma conversa séria. O casal deve ter o hábito de falar olhando um no olho do outro, porque o teu olho revela coisas ocultas. Quem tem só um olho revela metade das coisas. Amém. Escute mais e fale menos. A verdadeira comunicação vai além das palavras. Envolve pensamentos e sentimentos. No casal tem que ter muito isso, sabe? Você tem que saber o que o marido pensa e vice-versa. A verdadeira comunicação no lar, no casal, envolve então o olhar, a expressão facial. Você comunica pelo tom da voz. Você fica atento ao tom da voz da tua esposa, do teu marido, que às vezes está falando uma coisa, mas o tom da voz está revelando outra. Comunica pela entonação das palavras, gestos e etc. No casamento, a boa comunicação não pode ser então superficial, não pode ter a profundidade de um pênis, sabe? Tem que ter a profundidade do oceano. Você vai abrir o coração para a tua esposa. O casal precisa ser sensível ao que o outro está sentindo, pensando, Tem a sensibilidade, porque todas as vezes que a gente conversa com a esposa com o coração endurecido, a comunicação acaba não dando muito certo, ou vice-versa, Os pais precisam entender seus filhos.
especialmente os adolescentes, mas as criancinhas também querem falar, têm sentimentos, eles querem coisas, eles entendem, pensam, né? Então, senta com ele, ouça o que ele está querendo passar para você. Os pais precisam se comunicar com eles num nível em que vocês possam compreendê-lo, né? Então, o casal precisa ouvir, captar no olhar, na voz, né? O filho às vezes está vivendo um momento ali na adolescência difícil, e o pai tem que ser sensível a isso, se comunicar com ele para poder dizer para ele: filho, olha, essa pessoa que você está tendo amizade não é uma boa companhia para você. Essa menina que você quer namorar não é uma boa namorada para você. Enfim, ter essa relação. Algumas falhas na comunicação. A palavra de Deus lá em Eclesiastes 7:5 diz: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Eclesiastes 7:5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Seja sábio quando você for comunicar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos principalmente. Uma das falhas na comunicação é que a gente não ouve o outro. A gente quer falar e não quer ouvir. Eu quero ser ouvido, mas não quero ouvir o outro. Então eu faço uma comunicação seletiva. Eu só ouço aquilo que me interessa. Aquilo que você falou que para mim é baboseira, é bobagem, eu não ouço. Se alguém me perguntar depois, eu falo: sabe que eu nem sei o que a pessoa falou. Comunicação superficial, tá? Sabe, tipo de vizinho. Boa tarde, vizinho, bom dia, boa noite. Mas só. Casamento não pode ter esse tipo de comunicação. Oi, bem, dá um beijinho, vai pro sofá, liga a TV, cai no sono, vai dormir sujo, sem tomar banho. Tô brincando, tomara que todos tomem banho. Comunicação sem a devida sensibilidade, que eu já falei. Comunicação com indiferença. Trata o outro com desdém. Não presta realmente atenção. Tipo assim, sabe? Tá, tudo bem, tá bom. Certo, entendi, mas não entendeu nada. Não ouviu nada. Quando alguém começa a falar assim com você, ele não está te ouvindo. Está querendo te despachar, entendeu? Sai fora. Querer conversar em momentos inadequados é uma falha de comunicação. O cara está lá vendo o jogo do Corinthians perdendo, o cara torcendo e tal, e a mulher chega: bem, vamos conversar? Que momento inadequado. Procura outro momento. Também às vezes a esposa está fazendo alguma tarefa, ou enfim, aí o marido quer conversar, não vai dar certo. Falar e não ouvir o que o outro está dizendo é um problema. A palavra de Deus em Provérbios diz: o que responde antes de ouvir comete tolice, que é para sua vergonha. Quando eu fico invocado, quando eu vou falar alguma coisa, alguém já vem com a resposta, eu nem terminei de falar. Viu, irmão? Não, já corta e nem sabe o que eu vou falar. Vocês estão entendendo ou não? Amém. Agora, você estava pensando aí, a Meire principalmente, pensando o que eu vou fazer com o texto de Gênesis 1:27. Os inimigos da harmonia no lar. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as águas, aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a face da terra. Então Deus criou o homem para viver em harmonia. Deus criou o homem para que ele frutificasse e multiplicasse, enchesse a face da terra, sujeitando, dominando. O homem tem domínio, o homem tem poder sobre as coisas criadas por Deus, e o homem quer ter poder, o homem que eu digo é o ser humano, sobre os outros, um sobre o outro.
Um dos inimigos do lar, da harmonia, da paz e felicidade do lar, é quando um quer dominar o outro, levando ao extremo a ordem que Deus disse: sujeitai-a e dominai. Mas ele diz sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais que se movem sobre a terra. Da mulher ele disse: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. A mulher é a companheira idônea, a auxiliadora idônea, que está no mesmo nível, tem capacidade. Aliás, uma pesquisa feita em Harvard diz que a mulher é 2% mais inteligente que os homens, uma pesquisa feita lá com 1.000 mulheres e 1.000 homens. A mulher é 2% mais inteligente que os homens. Pena que elas não sabem o que fazer com esses 2%. Então, o primeiro inimigo da harmonia no lar é o domínio, o domínio excessivo. Há casais em que um dos dois quer dominar tanto que o outro não tem direito de falar, de pensar, de sentir. A pessoa não pode parar um pouquinho assim. Isso é muito comum entre namorados ou jovens casais, né? Para um pouquinho assim pensando: o que você está pensando? Já fica maquinando coisa, tá lembrando da outra namorada que você teve. Então, esse domínio não é bom. E nenhuma mulher gosta de ser excessivamente dominada. Um pouco de domínio elas gostam, mas muito domínio elas não gostam, não aceitam, né? O marido também, porque quando a gente sente que a gente pertence a alguém, né, tem essa sensação: eu pertenço a Silvia, ela me pertence, nós somos um povo. Então é gostoso, mas quando um quer dominar excessivamente, não vai dar certo. Outro inimigo no lar é a falta de amor. Como eu já disse agora há pouco, nada resiste à falta de amor. Outro inimigo é a inversão dos papéis. Quando a mulher quer mandar no homem, nas finanças do lar, na educação dos filhos, e o homem deixa de ser o cabeça da mulher, cabeça do lar, cabeça da mulher, para ser subjugado. Isso não vai funcionar, porque a ordem da criação foi: Deus criou primeiro Adão, depois criou a mulher. A Bíblia ensina que o homem tem autoridade sobre a sua mulher. Ele é a autoridade colocada por Deus. Então essa inversão de papéis não funciona. Às vezes a esposa é uma mulher mais atirada, mais decisiva, e o homem é mais bonachão, mais pacato. Mas mesmo assim, uma mulher crente, ela tem que ter a sabedoria da mulher virtuosa e sempre consultar seu marido e não querer atropelar, mesmo que ele seja mais tranquilo. Eu agradeço muito a Deus, porque muitas das coisas que eu conquistei na minha vida foi por ter uma esposa ao meu lado, uma companheira idônea, me ajudando, me orientando. E muitas vezes na vida, nos momentos em que eu queria fracassar, não tinha ânimo, não tinha coragem, a Silvia vinha, me empurrava, me levantava: não, bem, não é assim, esse não é o marido que eu conheço, você é um homem determinado, não, vamos em frente, você vai vencer, você vai conseguir, dando apoio, sabe? E trabalhando e ajudando, como muitas das nossas irmãs hoje precisam fazer, né, para ajudar no sustento do lar. Um outro inimigo do lar é a inversão de prioridades erradas. Então deixo Deus lá no final da fila. Deus, se eu tiver um tempo aí, eu passo aí para falar um oi, entendeu? E coloco o trabalho na frente. Tem gente que é idólatra pelo trabalho, trabalha, chega cedo e sai de noite, tem pouco tempo para a família. Eu acho que nenhum de vocês aqui faz esse tipo de coisa, mas toma cuidado, né? Porque muitos homens saem do trabalho, ao invés de ir para casa, ver a esposa, ver os filhos, ele para no boteco primeiro para ver os amigos, para tomar uma, não é? Eu saía do meu trabalho quando tinha meus filhos pequenos. O meu desejo era chegar em casa, ver as crianças, ver minha esposa, dar um beijo, abraçar todo mundo e brincar no chão com eles, né, ser cavalinho deles no tapete da sala.
Então eu brincava que eles montavam nas minhas costas e eu saía cavalgando com eles, entendeu? É um prazer, é uma alegria estar em casa. Trabalhar precisa, mas eu não posso ser escravo do trabalho. Então a inversão das prioridades também é um problema. Falta de amor é outro problema, que eu já falei. Falta de respeito, de consideração. A palavra de Deus, considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, falando de crentes, de irmãos da igreja. Ora, se eu tenho que ter respeito e consideração com os irmãos da igreja, é por isso que nós falamos aqui que a nossa igreja é uma igreja de compromisso, de aliança. Eu não posso faltar aqui no culto e não avisar ninguém, não dar satisfação para ninguém. Eu tenho que prestar contas. Eu não posso ir viajar e falar, ó, se virem aí. Tem que deixar alguém preparado, entendeu? Imagine se na igreja eu tenho que fazer isso, e na família mais ainda. Uma vez, quando eu conheci a Silvia, ela tinha um Fusca seminovo, mas ela não dirigia, era o irmão dela que dirigia. Então eu fui aprendendo também, tá? Um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar meu próprio carro. Eu não vou ficar dependendo do carro da Silvia, eu quero ter meu carro. E fui lá, fui atrás, comprei um Fusca, um outro Fusca, sem ela saber. Quando eu chego em casa, comprei um carro. O quê? Comprei um Fusca. Tal ano, tal, paguei tal, foi bom negócio, sei o quê. Mas essa mulher ficou muito brava. Como é que você vai comprar um carro e eu não estou nem sabendo? Deu uma encrenca, deu uma briga muito feia. Foi por causa desta briga que nós batemos o carro na árvore e eu me acidentei, quase morri, né? Lá de cá, minha cicatriz. Essa cicatriz é desse acidente, por causa desta briga, desse maledito Fusca que eu comprei sem a Silvia saber. Então, tem que saber. Foi uma desconsideração. Ela se sentiu: o que eu estou fazendo aqui? Cuidando do teu filho, e você, já estava grávida ainda, esperando o teu filho, e você não tem a menor consideração por mim. Então tem que ter muita consideração por aquela que lava tuas cuecas, e lava tuas meias, e faz tua comida, né? E ainda faz amor com você. Outra coisa importante é o perdão. Todo mundo vai errar. Lá em casa moram pecadores, e a gente precisa aprender a se perdoar. Amar e perdoar. Quem ama, perdoa. Quantas brigas nós já tivemos lá em casa, eu e minha esposa, discussões, e depois os filhos, agora que eles já cresceram, casaram, brigas com eles. Tem uma briga lá em casa um tempo atrás, uma discussão lá feia, muito feia, né? Mas envolveu a família toda. Eu só no meio tentando apaciguar e com pano quente, mas virou uma encrenca com a minha filha, com a minha nora e tal. E aí passou o tempo, 10 dias, 15 dias, nada aconteceu. Parece que nada tinha acontecido. A paz reinou de novo. O perdão foi maior, o amor foi maior do que a raiva, porque é só na hora, né? Às vezes na hora fala besteira. Então, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão é fundamental. Não há casamento que resista. Outra coisa que acaba com o casamento, com a paz e a felicidade do lar, é faltar com a verdade. Em outras palavras, a mentira. A Bíblia diz lá em Efésios 4:25, portanto, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando o casal começa a mentir um para o outro, é um péssimo sinal. No relacionamento familiar é fundamental a prática da verdade. Confiança você conquista sendo verdadeiro, sendo transparente. Mentira vai trazer sérios problemas e a perda, como consequência, a perda da confiança. Eu trabalho no comércio, eu atendo público e já aconteceu mais vezes, mas ainda agora, depois de uma certa idade, ainda acontece, mulheres me paqueraram na loja.
Eu chego em casa, eu conto tudo para a Silvia. É uma maneira de eu me proteger e não me sentir tentado a cair, né, nessas insinuações dessas mulheres vulgares. Eu falo tudo para ela. Também conta. Tempos atrás, um homem foi lá na loja, um senhor simpático e tal, falou para ela assim: o que você acha de eu comprar uma garrafa de vinho e à noite a gente tomar lá em casa esse vinho? Ela disse: ótima ideia, só que eu vou ligar para o meu marido se ele pode ir. O homem quebrou as pernas, né? Ficou sem gracinha, né? E ó, saiu fora. Eu conto para ela, eu não fico mentindo, porque isso gera confiança. Ela faz gozação, ela fala: ah, tudo bem, manda ela vir para cá para lavar tuas cuecas, tuas meias, fazer comida, limpar a casa, tirar o xixi do cachorro, tudo bem. Ela faz gozação de tudo, assim, quem conhece ela sabe. A mentira então vai trazer problemas. Quando os pais, falando de pais, descobrem a mentira dos filhos, perde a confiança. O filho está falando a maior verdade, mas ele mentiu lá atrás, daí fica: será que é verdade? Será que é assim mesmo? Leva um tempo para recuperar. Quando a esposa descobre a mentira do marido, há uma quebra de confiança, há uma quebra de aliança. A confiança é alguma coisa fundamental, que a gente não compra no mercado, nem na farmácia. Você vai conquistando cada dia através de um relacionamento conjugal saudável. Agora, por que as pessoas mentem? O medo, a represália, né? A punição. Outros mentem com medo de ofender. Ah, se eu falar, ele vai ficar ofendido, vai ficar magoado. Falta de confiança. Eu não vou falar porque vai sair contando para a mãe dele, para a avó dele, para a tia dele, vai contar para todo mundo. Insegurança, a pessoa é insegura, não fala a verdade. Traição, a pessoa mente. Ah, bem, eu chego em casa e falo: bem, hoje eu traí você. Quem vai fazer uma loucura dessa, né? Então, muito cuidado, porque a mentira é um problema sério no relacionamento familiar. Eu gostaria muito de falar a vocês até o pôr do sol de amanhã, mas eu teria muitas coisas para falar ainda a respeito de família, mas eu quero parar por aqui. E nós